Hi class, here is teacher Marcia and today we will study about the subject and object pronouns. Olá classe, aqui é a professora Márcia e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os pronomes sujeitos e os pronomes objeto. Vamos lá? Antes de nós falarmos sobre subject pronouns, é importante nós relembrarmos a finalidade do inglês instrumental a qual você está estudando, que nada mais é do que auxiliá-lo a ler inglês, mesmo tendo pouco ou nenhum conhecimento desta língua. E o estudo dos elementos, que aqui nós iremos estudar, ele será um elemento facilitador para a compreensão de um texto escrito na língua inglesa, que será o nosso objetivo durante nossas aulas. O subject pronoun, ele também é conhecido como personal pronoun. Nesse caso, seria o que nós conhecemos no português por pronome pessoal do caso reto. E o subject pronoun, ele se refere ao sujeito da frase. Ou seja, aqui eu coloquei 3 características que enfatizam bastante esse tipo de pronome, que seria: os subject pronouns, eles praticam a ação, geralmente estarão no início da frase e sempre, esse tipo de pronome sempre virá antes do verbo. Aqui nós temos um exemplo bem simples para que nós possamos entender. A seguinte frase: I study English at grau técnico. Eu estudo inglês no grau técnico. A partícula I seria o subject pronoun, primeira pessoa do singular, o verb study e o complement English at grau técnico. Então, partindo do princípio das 3 principais características que nós falamos anteriormente, a partícula I está no início da frase, é o sujeito que pratica a ação e ele está antes do verbo principal, que é o verbo study. Outra característica interessante do subject pronoun é que ele pode substituir um nome, pode substituir um substantivo. No caso, aqui eu tenho 2 frases. A primeira, Lucy is my sister. Lucy refere-se à terceira pessoa do singular. Então, ele está sendo substituído pelo pronome subject pronoun she. She is my sister. Embaixo eu tenho Mary and Carol are my best friends. Aqui eu consigo substituir Mary and Carol pelo pronome they, que é terceira pessoa do plural. Aqui eu trouxe uma tabela para que você entenda melhor os subject pronouns. Na tabela ao lado esquerdo, nós temos os pronomes listados e ao lado direito a tradução de cada um deles. Então, nós temos I, you, he, she, it, we, you, they. Os subject pronouns são divididos em pessoas do singular e pessoas do plural. As pessoas do singular são primeira pessoa I, eu, segunda pessoa you, você ou tu, e 3 pessoas também no singular, he, she e it. O he nós usamos ele para substantivo masculino próprio. She, ela, substantivo feminino. E o it, em algumas gramáticas, você o encontra como substantivo gênero neutro, porque você pode até ter como significado ele ou ela, mas desde que isso esteja direcionado a lugar, a coisas ou animais, somente no singular. Exemplo com primeira pessoa. I study English at grau técnico.
Segunda pessoa do singular. You, você. You study English at grau técnico. Terceira pessoa. Uma delas. He, ele. Neste caso aqui, nesse exemplo, eu fiz relação com um nome pessoa. Anthony studies English at grau técnico. Para que você entenda que o he, ele, só pode ser usado para substantivo masculino próprio, pessoa. A mesma coisa vale para outra terceira pessoa do singular. She, ela. Eu só posso utilizar she para substantivo feminino próprio, pessoa. Mary studies English at grau técnico. Somente para pessoa. Bem, a última pessoa do singular relacionada a subject pronoun seria a pessoa it, que nós conhecemos em algumas gramáticas como substantivo de gênero neutro, tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos. A primeira frase é The dog is my best friend. Então, traduzindo para o português, seria o cachorro é meu melhor amigo. E eu posso, na tradução, até entender sendo ele é meu melhor amigo. Mas em inglês eu jamais poderia escrever he is my best friend, usando o pronome sujeito he, em função de que o pronome he você só pode utilizá-lo para substantivo masculino próprio. Então, nesse caso, a frase he is my best friend estaria incorreta. Então, o sujeito, o pronome subject pronoun que você iria utilizar para o the dog, que é um animal, no singular, seria o it. A mesma coisa vale para a frase abaixo. The pen is blue. Então, seria a caneta é azul. Ela é azul. No inglês, estaria incorreto se eu utilizasse she is blue, porque a caneta, apesar de o significado na tradução eu poder dizer ela, she só é utilizado para substantivo feminino próprio. E nesse caso também eu teria que usar o it. No plural, os subject pronouns, nós temos 3 pessoas. Primeira pessoa, we, nós. Segunda pessoa, you, que pode ser vós, vocês. E terceira pessoa, they, eles ou elas. Se você perceber, o you, ele aparece tanto no singular quanto no plural. Mas nós vamos tirar essa dúvida posteriormente, o que difere um do outro. Aqui eu trago 3 exemplos. Como primeira pessoa, we, que a tradução seria nós, eu digo my mother and I are friends. Minha mãe e eu somos amigas. Então, nesse caso, eu posso substituir os 2 nomes por um pronome só. We are friends. Nós somos amigas. Na segunda pessoa, you are my friends. Vocês são meus amigos. E na terceira pessoa, tratando-se de pessoa própria, eu coloquei Lucy and Carol are here. A Lucy e a Carol estão aqui. Neste caso, eu posso substituí-las pelo pronome they. They are here. Elas estão aqui. Aqui eu chamo a atenção para o pronome they, terceira pessoa do plural. Diferente do it, o they eu posso usar tanto para substantivo próprio, eles, elas, tanto para pessoa quanto para animais, objetos, lugares e etc. Nesse caso, eu trago 2 exemplos. Um que eu posso usar com nomes próprios e outro que eu posso utilizá-lo com objeto. No caso da coluna esquerda, the pens are black.
eu uso canetas, objeto. As canetas são pretas. Logo, como está no plural, eu posso substituir canetas por they. They are black. Elas são pretas. Na coluna da direita, eu tenho 3 exemplos usando nomes próprios. Mary and Sally are friends. They are friends. Elas são amigas. John and Peter are brothers. They are brothers. Eles são irmãos. E como último exemplo, eu coloco um masculino e um feminino. Lucy and Peter are friends. Logo, eu também posso substituí-los pelo pronome they. They are friends. Eles são amigos. Então, percebam, o pronome sujeito they eu posso utilizar tanto para objeto, animais, lugares ou pessoas. Outra questão que causa bastante confusão é na utilização do you singular e o you plural, pois ambos têm a mesma forma de grafia e de fala. E em alguns momentos, ele vai utilizar do mesmo verbo to be, no caso, como aparece na frase abaixo, are. Então, a primeira frase, you are my best friend, você é meu melhor amigo. Percebe-se que o complemento à palavrinha friend é ela que consegue diferenciar o singular do plural. No caso, a gente consegue diferenciar no contexto. Então, se na primeira eu tenho friend no singular, eu consigo entender que o primeiro é você. E abaixo, you are my best friends. Vocês são meus melhores amigos. Entende-se que é plural em função do contexto da palavrinha friends, por estar no plural. Essa é uma das formas de você perceber a diferença entre um e outro. Next video, we will see the objective pronouns. No próximo vídeo, nós iremos estudar um pouco sobre os pronomes objeto. See you next video.